20 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 30 de abril de 2019, aquele clima de imposto para recolher, né? E esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde, na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está a Maria Eugênia Luz, que é mestre graduada em Direito, voluntária e pesquisadora da Paradireitologia. Boa tarde, Eugênia. Boa tarde a todos os ouvintes. E o pessoal do Facebook também, né? Isso aí, já temos aqui algumas curtidas. Minha mãe e Rosicléia Teixeira Paulette. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver a nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320, em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Olha, aumentou de repente. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI. Aqui tivemos vários coraçõezinhos sumindo agora nesse momento. E mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o seu desenvolvimento e sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito e paradever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências. Claro, compartilhe conosco. Tema de hoje: a linguagem interfere na reconciliação? Eugênia, a linguagem jurídica serve de elemento de exclusão social? Bom, inicialmente, a linguagem jurídica, ela busca resolução de conflitos. Porém, no que a gente percebe no cotidiano, há muita insatisfação por parte das pessoas, porque, em geral, o que vai acontecer? Um vai ganhar e o outro vai perder, certo? Numa decisão judicial, que não seja uma mediação. E isso gera problemas. Uma insatisfação. E uma insatisfação e uma sensação de exclusão. Eu atuo mais na área trabalhista, e na área trabalhista a gente tem um pouco menos esse problema justamente por ser uma justiça social, né? Tem uma preocupação maior, eu acho, que o jurisdicionado, a pessoa que vai buscar a justiça, compreenda o que está acontecendo. Uhum. Então, que ele seja capaz de ler uma sentença, uma decisão diretamente. Já na área civil a gente percebe que talvez menos, né? Talvez tenha menos essa preocupação. Na área civil, se você for analisar todos os códigos, toda a legislação que nós temos, ela teria que ser acessível a todas as pessoas. Uhum. Mas uma vez, eu dando uma palestra numa atividade, num lugar lá de recuperação de toxicômanos, e uma pessoa que estudava na USP, inclusive pedagogia, perguntou por que a Constituição é tão difícil da gente entender. Quer dizer, a Constituição Federal, em que presume-se que todos os cidadãos, eles vão ler e entender que diz respeito às questões de direitos sociais, individuais, e ele, um estudante da USP, me fazendo uma pergunta dessa. Então, o que a gente vê? A linguagem jurídica, ela é, principalmente do Código Civil, ela é no começo do século XX, 1917, o primeiro Código Civil. As alterações de 2002, elas não fizeram muitas alterações, principalmente na primeira parte do Código, a parte geral, obrigações e tal. Então, as pessoas não entendem. Então, como é que você vai
Um juiz, ele prolata uma sentença. Obviamente que hoje a gente vê que isso não é oral, mas se ele fizesse isso oral, tem até uma piada em que a pessoa olha para o lado do advogado e pergunta: doutor, a gente ganhou ou perdeu? Porque não consegue entender aquele jargão jurídico que o juiz, os promotores, enfim, os próprios advogados, eles acabam imergindo naquele tipo de linguagem e não percebe, né? Que, aliás, eu acho muito constrangedor quando o juiz começa a ler a sentença assim na frente de todo mundo e o teu cliente não está numa boa situação e aí, né, dá uma vontade de enfiar a cabeça num buraco no chão, assim. Mas na faculdade de Direito a gente percebe isso também, né? Teve uma faculdade que eu cheguei para dar aula e comecei a falar termos técnicos e tudo, e aí alguns alunos reclamaram que eu não estavam entendendo o que eu estava falando, já no quarto, quinto período, sabe? E, bom, como professora eu coloco, né, uma linguagem cotidiana, mas primo pela linguagem que seja acessível, não gosto de nada muito rebuscado. E aí a gente pode presumir que a linguagem jurídica ela é exclusiva. Sim. Ou seja, as pessoas que não têm conhecimento técnico, dificilmente elas vão entender. Elas podem presumir alguma coisa. Então, olha, o Código Civil, Rui Barbosa, ele demorou diversos, eu não sei, agora eu não lembro quantos anos, mas muitos anos fazendo essa questão da linguagem mais erudita, e isso não foi mudado. Então, nós estamos numa outra época, né, 200 anos depois, e a linguagem do Código Civil ainda continua muito próximo daquela do inicial, em que Rui Barbosa era um erudito, então ele achava que aquilo era importante. Hoje, a nossa sociedade evoluiu e o código, principalmente o Código Civil, que tem menos alterações, assim, ele não mudou muito. A nossa Constituição, embora seja recente, tem alguns termos que também as pessoas não conseguem entender. Então, essa é uma questão que, inclusive, as associações de magistrados do trabalho, algumas associações de alguns magistrados já estão trabalhando com isso, de simplificar esse linguajar, de o quanto for possível, tirar um pouco dessa formalidade jurídica que é feita nas audiências, enfim, né? Isso é... Mas eu penso que, assim, a questão não é nem ser uma linguagem que poucos compreendam. Eu acho que o mais complicado na linguagem jurídica é ter essa pompa, né? Ter essa manifestação de poder. Então, dependendo da forma que os advogados e os juízes falam, eu penso que essa relação de poder sobre o outro fica bem clara, né? Existe um decreto imperial em que determinava que os advogados e médicos e juízes os advogados e médicos tivessem o tratamento de doutor. Isso é um decreto. Sim. Lá da época do Império. E os juízes, Vossa Excelência. E ficou. Né? Hoje ainda a gente tem isso na nossa sociedade. Por que o advogado e o médico têm o DR? É em função desse decreto. A nossa sociedade mudou e as coisas continuam. A forma de tratamento continua. Essa forma de tratamento, ela hierarquiza. Ela coloca como se você fosse o erudito e o outro o que não tem conhecimento. Que era assim antigamente, né? Se você for olhar Império Romano, se você for olhar né, a cultura antiga, principalmente antes da Revolução Francesa, né? Isso, mas ela também excluiu, né? A Revolução Francesa, logo após, depois veio o Sucy, que veio com uma linguagem formal, que não é uma linguagem atual. Hoje já fala que a linguagem, ela é em relação das interações sociais. Ela deve girar em torno das relações sociais e não uma imposição da linguagem como foi feita. Então, hoje está se repensando todas essas questões, né? Mas eu vou trazer um conceito aqui de linguagem, que é do César Cavalcante, que ele trata a linguagem como um caleidoscópio, né? Sendo feito de diversos pedaços, cores, formas, combinações. É um jogo ele coloca entre parênteses, possibilidades fortuitas e, ao mesmo tempo, acondicionadas pelo contexto e pelos elementos, ou seja, o contexto, né? Que ela é um jogo que se explica sempre fugazmente no exato momento em que o objeto é colocado na mira de olho e a mão o movimenta. Então, dentro daquele contexto, a linguagem ela vai
ela tem um determinado significado. Em outro contexto, ela vai ter outro significado. E isso, o Van Dijk, o Fairclough, que trabalham com análise de discurso, eles falam isso. Linguagem ou discurso é uma prática social. É por meio da linguagem que a gente vai mudando. Sim. Vai pensando de forma diferente e vai trazendo outras. Então, hoje a gente vê assim, algumas piadas pejorativas, né? E já tem pessoas que não estão aceitando isso, e os Sim. outros falam, mas você está exagerando. Mas, na Uhum. realidade, é pejorativa, é excludente, é preconceituosa. E a Sim. gente precisa mudar essa forma de linguagem também, né? Porque isso traz assédios. Exatamente isso que eu ia falar agora. Meu tema de pesquisa é o assédio moral, e dentro do assédio moral a gente vê muito essa questão da linguagem, de qual é o limite da brincadeira, da piada, daquele comentário cordial para o pejorativo, né? E como que muitas vezes nas empresas os gestores não estão atentos a isso. E isso acontece muito, chega muito na justiça, a gente vê muitas decisões tratando disso. Que às vezes começa com uma piada, só que é aquela história, se só um ri, então não é engraçado. Então, e hoje o pessoal está criticando, falando, mas eu passei por tudo isso e na época não era bullying. É porque na época, gente, as questões eram tratadas de uma forma. Hoje, a sociedade ela vem evoluindo e vai se vendo que aquilo causou um dano, sim. Aquilo foi prejudicial àquela pessoa de alguma forma, e isso precisa ser reparado. Então, a gente precisa começar a nos atualizarmos, né? A nos atualizarmos a respeito dessas coisas. Então, se causa um dano, se é pejorativo, por que fazer? Exatamente. E o que está por trás disso? Porque a linguagem ela tem muito essa questão do poder, né? Que o Van Dijk coloca, discurso e poder. Legal. A linguagem, Mostra pro pessoal. a linguagem ela está ligada, ela tem uma relação direta com a questão do poder. E às vezes essas questões pejorativas, depreciativas, que aparentemente ela tem um tom de brincadeira, elas são muito danosas. Então, essa questão, a gente também pensar na linguagem energética. O que vem? Qual que é a intenção da pessoa quando fala aquilo? Sim, a linguagem é multidimensional, né? Então aí existe um pensamento, existe um sentimento, existe uma energia em razão daquilo que é falado. E aquilo vai criar uma ação. Sim. E toda ação, ela tem uma reação, que é a lei da causa e do efeito, né? Que a gente trata no paradireito. Então, tudo isso a gente tem que repensar. Exatamente. Registro aqui a entrada da Morena Silveira e algumas outras curtidas aqui, muito bacana, pessoal, pode participar. Bom, então já colocamos aqui o conceito da linguagem, vamos para o comercial e depois a gente volta, então? Esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos aqui conversando eu, Maria Madalena E Maria Eugênia Luz. sobre o tema A linguagem interfere na reconciliação? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Costela minga, 8,95 o quilo. Fraldinha bovina, 14,89 o quilo. Costelão de boi inteiro sem fraldinha, 9,90 o quilo. Batata Mona Lisa, 1,89 o quilo. Mandioca descascada, 2,98 o quilo. Alface crespa, unidade, 99 centavos. Cerveja Budweiser, 350 ml, 1,99. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br.
A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. E agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 30 de abril. Costela minga, R$ 8,95 o quilo. Fraldinha bovina, R$ 14,89 o quilo. Costelão de boi inteiro sem fraldinha, R$ 9,90 o quilo. Batata Mona Lisa, R$ 1,89 o quilo. Mandioca descascada, R$ 2,98 o quilo. Alface crespa, unidade, 99 centavos. Cerveja Budweiser, 350 ml, R$ 1,99. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado... Maria Eugênia Luz. Estamos aqui, então, hoje falando sobre a linguagem interfere na reconciliação. Eugênia, que pensata do professor Valdo Vieira você traz hoje para nós? Lembrando que as pensatas, elas estão no Léxico de Ortopensatas, que é uma das obras do professor Valdo Vieira, que fundou a Conscienciologia. Então, falando sobre linguagem, essa vem bem assertiva. As maiores falácias, elas podem sair da boca da pessoa intermissivista, se ela aplica conceitos do paradireito forçadamente, com interesses próprios. Quando fala falácias, é aquilo, né, que sai da boca da pessoa. Quando fala intermissivista, quer dizer o quê? A pessoa que passou por um curso intermissivo, né, ela passa por uma morte biológica, vai para a intermissão, lá ela cursa, ela faz um curso com algumas disciplinas evolutivas, vem para cá com essa finalidade de resolução, de recomposição, né, principalmente as pessoas que estão ligadas com a questão da convivialidade, o paradireito, e depois, se ela aplica esse conceito só da boca para fora, falácia é isso, né? Só da boca para fora. Ela não vivencia aquele conceito, aí ela pode, no caso, de forma forçadamente, né, com interesses próprios, isso desvirtua ela daquilo que ela veio fazer. Isso. Então, essas questões, elas precisam ser vivenciadas. Isso. Caso contrário, a pessoa vai falar e você vai ver que não ressoa. Ela fala das questões de paradireito, mas não ressoa. Porque o paradireito, ele tem até uma pensata que diz que ele faz mais sentido nas comunidades mais evoluídas, né? Então, assim, na verdade, a gente não tem uma vivência do paradireito no planeta Terra ainda satisfatória, né? Estamos aqui todos nos esforçando. Nos experimentos. Estamos num experimento. Estamos todos num grande laboratório para trazer a informação e tentar implementar, né? Deixar como um trabalho de vida, né? Um propósito de vida, mas não significa que o tempo todo a gente consiga, de fato, vivenciar o paradireito, né? E aí, enfim, a gente vem com essa missão, esse propósito de reconciliar, chega aqui, a gente encontra uma linguagem que pode manipular. É isso. E a gente pode achar uma linguagem também que pode nos auxiliar na questão das recomposições. Exatamente. Né? Então, assim, tudo é questão de escolha, né? Isso. Então, na questão da reconciliação, eu posso utilizar hoje, no Podemos, a comunicação não violenta, que ela tem ferramentas para que a gente consiga se manifestar de uma forma interessante. Também, falando lá sobre a linguagem energética, eu posso trabalhar com as minhas energias, para que eu consiga
ser o mais plena possível. A gente sabe que não existe uma plenitude de manifestação, mas o mais autêntica possível, a gente trabalhando com as nossas energias. Isso vai ajudar também. E sempre pensando na intencionalidade, né? Qual a intenção que está por trás disso que eu quero dizer? Sim, sempre E aí- fazer esse check-out, né? E aí, por isso que o Marshall Rosenberg, a gente vai usar os 4 componentes, que vai ajudar nessa linguagem e no processo de recomposição, de reconciliação. Uhum. Que o primeiro é observar sem fazer um pré-julgamento. Porque normalmente, o pré-julgamento vem junto. Uhum. Aí, parar, pensar, refletir, internalizar e ver, olha, já estou fazendo o julgamento aqui. E aí voltar para trás, ir para trás e vamos de novo. E aí nisso a gente vai fazendo esse exercício, que são os experimentos, e até a gente chegar nessa condição. Esse é o primeiro componente. Isso, tem alguns vídeos no YouTube, né, do Marshall Rosenberg falando sobre a comunicação não violenta, e é uma coisa simples, né? Uma coisa é a gente falar que o céu está azul, outra coisa é a gente falar que o céu está lindo azul. Então, o lindo já é um julgamento nosso, não é mais um fato. Então, esse juízo de valor, ele vai sempre junto na nossa linguagem, né? O que é um perigo. Porque muitas vezes a gente está pensando que está descrevendo um fato, mas na verdade a gente está julgando. Então, esse é um exercício inicial que não é fácil, mas a gente precisa procurar fazer. Uhum. E depois, analisar os sentimentos. Tanto o meu, porque a gente tem dentro da ciência, a gente, né, ficou muito dicotomizada essa questão da racionalidade, e o que não era racionalidade não era ciência, inclusive as emoções e os sentimentos. E nisso a gente perdeu bastante, então a gente vai buscar isso agora. Gente, sentimento todo mundo tem, né? Somos seres humanos, temos esse. E, inclusive, quanto mais sadios nós formos emocionalmente, melhor. Então, ele busca sempre o alto, você vê? Primeiro você se observar, depois você analisar os seus sentimentos, ver o que está pegando aqui. Eu estou começando já, às vezes você está fazendo um espelhamento dentro da psicologia, né? Você se espelha no outro e aí você faz um barraco. E quando, na realidade, aquilo é teu. É Sim. do outro também, mas você tem que ver o que é seu. Você não muda o que é do outro. Sim. Só muda o seu. Então, sentimentos seus, depois você pode ver os sentimentos do outro também. Esse é o segundo componente do que o Marshall definiu como comunicação não violenta, né? E o terceiro é identificar também, como é que seria, as necessidades. Porque às vezes a gente fala que precisa de algo, mas não é aquilo. Tem um ganho, tem alguma coisa secundária ali que a gente não percebeu. Às vezes está no inconsciente, né? Isso, aí você... Mas qual é a necessidade minha nesse momento, nesse diálogo, nessa relação com as pessoas, nessa interação? O que eu tô necessitando agora? Porque eu já falei uma vez, né? Às vezes a pessoa ela come excessivamente, mas ela precisa de carinho. É uma carência afetiva. Então, a gente precisa entender como é que a gente está funcionando. E Sim. isso ele sempre traz para a gente. E a última é fazer pedidos claros e objetivos. Porque um problema sério na linguagem é a gente não ser claro. É a Sim. gente presumir que o outro sabe o que a gente quer. Às vezes não querendo falar para não desagradar, e quando acaba a gente não passa o recado claro. A pessoa também não entende. Isso entre homem e mulher é prato cheio para brigas, na né? relação a dois. E aí isso cria uma insatisfação, né? Porque você fica poxa, mas não entendeu, não entrou na minha cabeça, não tinha bola de cristal para entender o que eu queria. É mais ou menos isso que a pessoa quer. E quando você é clara, a gente não tem muito esse hábito de ser tão claro, de ser tão objetivo. Às vezes a gente fala uma coisa, mas não fala direito, né? Sim. E aí, quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente começa a perceber que as coisas elas vão fluir melhor. Legal. Porque tem clareza e objetividade. O Leandro Giraldelli, nosso voluntário lá de Porto Alegre, está mandando um olá, boa tarde.
e perguntando se a gente já citou a obra Comunicação Evolutiva, da professora Ana Seno, Também, essa aí que é também legal. possui técnicas de autopesquisa quanto ao trato das emoções na comunicação. Tem o livro da professora Ana Seno, né, maravilhoso, professora Ana Seno, muito, nossa, sem palavras, né, uma vez eu estava pensando como eu precisava melhorar a minha expressão, e aí eu pedi para ela me atender um pouquinho, foi uma conversa muito boa, faz um ano que isso aconteceu, 2 anos. E também tem o livro da professora Mabel Teles, né, que é a profilaxia das manipulações conscienciais. 2 livros aí que você pode pesquisar para entender. E o autocura através da reconciliação também, né? Sim, sim. Ele não fala extremamente da linguagem, sim, mas fala das questões da reconciliação, que tudo permeia pela linguagem, não é? Sim. Essa questão que você falou, que todos nós temos sentimentos, vale a pena ressaltar aqui que o professor Valdo deixava bem claro que para-direito significa megafraternidade, né? Então, o para-direito, ele é um exercício mental somático, sim, de racionalidade, de uso da razão, mas sempre em busca, na maioria das vezes, né, assim, geralmente em busca de elevar nossos sentimentos. Então, a ideia de que todos os nossos sentimentos passem por uma depuração racional, para que fiquem cada vez mais evoluídos até que a gente alcance a mega fraternidade, certo? Vamos experimentar. E então, quanto às falácias, as falácias dos intermissivistas, como que você vê então a aplicação aí da proexis e do para-dever? É uma questão de prática, né? Então, assim, a gente sabe que não é possível a gente ser 100% em tudo, mas a gente se esforçar naquilo que a gente já conhece de conceito e ir tentando implementar e efetivar, de fazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E às vezes a gente vai errar, mas o que importa é que a gente tem isso em mente e a gente continua fazendo. Então, olha, eu quero fazer isso aqui. Outra coisa interessante é a cláusula pessoal de cosmoética. Código pessoal, né? O código pessoal de cosmoética, a cláusula do código pessoal de cosmoética, você fazer suas cláusulas e dentre elas pode fazer uma cláusula de linguagem, né? Então, para que a gente consiga, no nosso dia a dia, a gente destravar as questões no que se refere à convivialidade, à linguagem. Então, às vezes, a gente vai acertando, e algumas vezes não, mas você tem essa cláusula, ou seja, você tem esse norte, né, para desenvolver. Você tem um fio condutor para você ir. A linguagem assertiva é sempre uma opção muito melhor, né? Aquela linguagem clara, porque isso requer uma maturidade, né? Porque, como eu falei aqui antes, às vezes a gente fica com medo de falar as coisas e causar algum transtorno, e aí, por não falar direito, não falar assertivamente, aí é que a gente causa um transtorno ainda maior, né? A questão do negocinho, né? Você vai fazendo negocinho, não fala direito, não fala as coisas, e isso vai criando problemas, enfim. Mas fala mais do negocinho evolutivo pra gente, isso é muito importante, a Marilza sempre comenta aqui. Dentro da linguagem, o que é um negocinho evolutivo? É aquilo que não é falado, que eu preciso falar, e às vezes você precisa dar um tom diferente mesmo, às vezes você precisa falar um pouco mais forte, mais firme, para impactar. Sim. E outras vezes não, outras vezes você vai fazer um acolhimento. Então, depende de cada contexto. Mas, em geral, quando a gente sabe, essa questão da melifluosidade, dessa coisa muito melosa, sabe? Esse falar muito cheio, rebuscado que tem no direito, que tem dentro do Congresso, né? No Legislativo tem muito isso. Vossa Excelência, a pessoa está xingando o outro, mas Vossa Excelência, data vênia, respeitosamente, né? Então, para que toda essa coisa ensaboada? O data vênia é ótimo, não né? é? Você está criticando a pessoa, está discordando dela, mas está lá no data vênia. Salva o melhor juízo. E às vezes a gente precisa falar as coisas de uma forma direta mesmo. As coisas, olha, não gosto disso, não gosto daquilo, não gostei disso. Agora, o mais importante dentro da comunicação não violenta, que eu achei interessante, é você falar qual que é a sua dificuldade. Então, por exemplo, você pode falar alguma coisa comigo, certo? E eu não gostei. Aí, em vez de eu falar, você falou algo que você foi grosseira, vamos colocar assim, você foi grosseira,
Eu não falo dessa forma. Que já é um julgamento. Eu tô carregando julgamento. Aí eu vou falar assim, Madalena, aquilo que você fez me deixou... Aí você vai falar o seu sentimento. Olha, mexeu comigo, porque eu não achei legal assim, eu me senti isso. Então você coloca o que você sentiu. É diferente. Eu não vou te ofender, mas eu vou colocar o meu sentimento dentro daquela fala que foi feita. E isso também causa na pessoa que está ouvindo uma maior abertura para o diálogo, né? Porque se você já chega dizendo que eu fui grosseira, eu já vou tender a me defender. Isso. E aí o conflito piora. Em vez de eu colocar uma situação, eu acabo piorando isso. Agora eu lembrei, no Projeções da Consciência, naquela parte que o professor Valdo fala, nada foi dito, nada foi falado e tudo foi entendido, nada foi dito e tudo foi entendido. Uhum. Naquele Projeções da capítulo. Consciência foi o primeiro livro, né? Que o professor Valdo relata diversas projeções que ele fez. Porque é a questão do consciência, né? Sim. Que é uma linguagem extrafísica um pouco mais evoluída, que não precisa falar, ela vem em bloco, você entende tudo, a pessoa passa uma informação, você entende bloco e está tudo certo. Agora, essa linguagem energética eu acho muito interessante. Sim. Porque você chega num lugar, você já percebe a linguagem do ambiente, que o ambiente tem uma linguagem, a linguagem das pessoas que estão ali, com quem você interage, e aí dependendo de como você estiver energeticamente, você pode atritar ou você pode atenuar ou melhorar o ambiente. Não é fácil, mas é interessante a gente ficar ligado nisso, né? Isso foi seu tema de estudo, né? A linguagem do ambiente jurídico. Eu falei um pouquinho da questão dessa linguagem rebuscada, desse juridiquês, né? Trabalhando com as práticas discursivas, né? Então, as práticas dentro de uma audiência de conciliação e julgamento, como é que elas acontecem, né? As formas de exclusão, a própria linguagem do ambiente, que às vezes o juiz está num patamar um pouco mais alto que as outras pessoas e não percebe. Não tablado, né? O Vossa Excelência, os pronomes de tratamento, né, em que, de algum modo, ele traz alguma hierarquia, a pessoa se sente meio retraído naquele lugar. Principalmente se não estiver acostumada, né? Então, a pessoa, principalmente o réu, vítima, às vezes, quando vai, dependendo da situação, ela não entende muito e fica sai muito sem saber. Por isso é difícil, às vezes, até fazer uma crítica, porque ela não percebe. O ambiente ele já está tão fechado daquela forma que ela nem percebe como ele funciona. Bacana. A Marilza entrou aqui online mandando um alô, está no oftalmologista direto aqui para a participação do programa. Marilza, estamos com saudade, muita saudade. Tem uma outra pensata que a gente usou hoje no Conteúdos para Direitológicos lá na Juriscons, que fala o seguinte: a sua linguagem monoglota ou poliglota é o primeiro instrumento para você encurtar ou expandir o holopensene pessoal. O holopensene, no caso, é o conjunto da sua manifestação, né? A sua manifestação pessoal, colocando em palavras mais práticas. Então, a questão da linguagem, de você conseguir se comunicar com outro que não fala a sua língua, né? Que não fala o mesmo idioma. Eu tive uma experiência com uma aluna argentina que ela falava um espanhol mais rebuscado e eu não conseguia entender, mas ela se emocionou e foi interessante porque eu não entendi muito do que ela falou, mas eu entendi totalmente o que ela quis dizer pelo sentimento, pelo gestual. Então, assim, talvez as palavras nem sejam o mais importante, mas a conexão que a gente, né, estabeleceu naquele momento foi bem impactante, assim, como que tem coisas que transcendem, né, as palavras. Isso é bacana. É interessante também o olhar, né? O olhar fala muito. Sim. As energias, obviamente, elas falam, mas o olhar, a forma, você pode reparar que algumas pessoas, quando elas não estão sendo muito sinceras, elas desviam muito o olhar. Sim, eu tinha esse costume, mas não era nem por falta de sinceridade, era questão de educação. Às vezes é timidez, tem algumas coisas. Mas, por exemplo, a gente não dá para generalizar, né? A educação que eu tive foi muito baseada nisso. Mas em algumas situações você percebe que a pessoa está desviando o olhar, que ela não consegue. É verdade. Mas eu até quando fiz meu primeiro verbete, eu coloquei
esse desvio do olhar, porque me impactou muito quando eu conheci a Conscienciologia e principalmente os EPICONs, aqueles que são os líderes das tarefas assistenciais, né? A forma que eles olhavam nos olhos, né? E não desviavam o olhar, eu achava aquilo o máximo. Então eu falei, gente, encontrei um povo que olha nos olhos quando fala comigo. E eu fui modificando também esse costume que, na minha criação, foi tida como correto de baixar a cabeça, enfim. De submissão, de algum modo, né? E a gente hoje, o pessoal fica olhando no celular, né? Hoje os olhos estão desviados tá falando no que a pessoa celular. responde e tudo. É verdade. Tá no celular. Nossa, isso dá um sentimento de vazio, né? Que você tá falando que é a atenção da pessoa e a pessoa tá olhando pro celular. Já tem campanhas hoje, né? Falando algumas campanhas aí no WhatsApp, no Facebook, que já passaram. O filho, né? Escrevendo ou desenhando alguma coisa na escola e o pai desconectado, o pai no celular. O filho perguntando e ele faz esse desenho e leva para casa. E aquilo impacta, né? A pessoa. Sim. Não é? Eu vi uma cena também impactante, mas negativamente. Eu fui pagar uma conta e aí o caixa estava com o filhinho do lado, o filhinho vidrado no YouTube, que estava passando um game muito violento, muito, de tiros e matanças. E o menininho lá vidrado, e o pai trabalhando. E nem olhou, assim, nem percebendo, né? E infelizmente a criança já cresce, vidrada naquela violência toda, né? É uma pena. E isso acaba repercutindo, ela acaba passando isso para ficando com essa pessoas, violência, né? nas energias, né? Bom, esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena e Maria Eugênia, sobre o tema A linguagem interfere na reconciliação? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Agora na RCI, Minuto Saúde, com o Dr. Eduardo Martins, cardiologista. Minuto Saúde, oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Olá, amigos da RCI. Hoje nós vamos conversar sobre a motivação para mudar de vida para melhor. E ela começa no andar de cima. E eu já vou explicar que andar de cima é este. Vamos imaginar que você está sedentário, obeso, com pré-diabetes e já começa a subir a pressão. Você vai ao cardiologista e ele lhe prescreve medicações para o colesterol, para a pressão e diz para você que, se nada for feito, você se tornará diabético ou diabética. Muito bem, nesse momento você pode permanecer no andar de baixo, ou seja, tomar os remédios, continuar fazendo as mesmas coisas, com a mesma agenda estressante, sem qualquer mudança, ou ir para o andar de cima. Mas que andar de cima é este? É o andar de cima da nossa cabeça, onde estão os nossos valores, as nossas reflexões sobre a vida, sobre os nossos propósitos. Por exemplo, o que eu quero desta vida? Será que eu só quero trabalhar, só ganhar dinheiro e só ficar servindo aos outros e obedecendo aos outros? É no andar de cima da nossa cabeça que estão os nossos princípios, os nossos valores, o nosso discernimento. As reflexões mais profundas sempre antecedem as grandes decisões. Então, antes de sair tomando remédio e obedecendo cegamente o médico, pergunte-se: o que você realmente pode fazer por você? O médico já fez, lhe chamou a atenção, lhe deu o remédio, mas e a agenda? E a rotina maluca? E a falta de percepção, por exemplo, dos filhos, da família e até de si mesmo? É uma demanda em que o médico não consegue entrar, pois fica no andar de cima da nossa cabeça. Só você pode acessar. E mais, se você desligar a luz do andar de cima, as doenças só vão aumentar. Portanto, suba hoje mesmo para o andar de cima da sua cabeça, reflita sobre as grandes decisões
no que se refere à sua saúde e tome decisões para nunca mais voltar atrás. As luzes do pensamento iluminam as ações do comportamento. Então, ilumine hoje mesmo a sua vida e pare de postergar a mudança que você já deveria ter feito há muito tempo e ainda não fez. Você ouviu na RCI Minuto Saúde. Minuto Saúde. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Que tal ter acesso a notícias da Globo News, aos jogos do Sport TV e às novelas da Viva, onde e quando você quiser? Conheça a tecnologia de streaming da Linka Netfos, que também tem a melhor internet por fibra ótica da cidade. Com o streaming, você pode ver esses conteúdos no seu celular, tablet e computador, mesmo se não estiver na sua casa. Funciona como a Netflix, e você pode escolher qual jogo, noticiário ou novela queira assistir, mesmo que ela não esteja passando no canal naquele momento. Uma assinatura permite que até 5 pessoas acessem ao mesmo tempo. Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, Linka Netfos, ou no site www.linka.net.br. Anotou? Linka, a melhor internet por fibra ótica e streaming de notícias, esportes e novelas para você ver no tablet, PC ou celular. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Olá, estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Maria Eugênia. E aqui mandamos o alô para o Francisco Mauro, que acabou de entrar, e a Marilza manda aqui uma pergunta. Olha, como fica a omissão deficitária ou a superavitária na comunicação e reconciliação? Aí a gente remeto ao programa da semana passada, né, que a gente falou sobre a omissão superavitária, né, foi bem bacana. Mas e aí, o que você acha? Dentro dessa questão, interessante, Marilza, obrigada aí pela pergunta. Porque o que é a omissão superavitária? É quando eu não ajo em função de que dentro daquele contexto é o melhor. Uhum. Então, não vou atuar, não vou falar, enfim. E a omissão deficitária é aquela que eu não consegui perceber o contexto, ou às vezes até percebe, tá? O contexto, mas ao invés de falar o que precisava naquele momento, a pessoa coloca um pé atrás, né? Fica com o pé atrás e acaba não falando. Que tem uma relação direta com a falta de coragem. Sim. De se manifestar naquele momento. Tem a ponderação e tem o humorismo, né? Então são coisas diferentes. Ponderar é uma análise, você viu que realmente naquele contexto era melhor não se manifestar, não falar, enfim. E já o humorismo seria a ficar em omissão cima deficitária. do muro, né? Você ficar em cima do muro e ficou mais ou menos bem na foto, com as pessoas ali, mas evolutivamente você ficou com déficit. Sim, perdeu a oportunidade, né? De assistir, de ajudar, enfim, naquele contexto, né? Bacana. E também os conflitos, eles precisam ser vistos de uma forma um pouco diferente. Trocando as lentes lá do Howard Zer, né? E o João Paul, esse livro aqui, ele fala transformação de conflitos, para a gente começar a ver o conflito como oportunidades de reconciliação. Uhum. E aí, nisso, você quebra aquilo, né? O conflito é um problema. Assim como existe uma empresa, ela tem um problema, você tem que resolver. Então, você vê aquilo como oportunidade da empresa crescer. E a mesma coisa a gente pode fazer por analogia, a oportunidade de nós crescermos evolutivamente. Legal. Vendo o conflito de forma diferenciada, como oportunidade evolutiva. Sempre fazer uma reflexão, né? Por que aconteceu? Qual é a minha contribuição nesse contexto? O que eu tenho a aprender com isso? Mas tem que trazer para si, né? Claro. E o problema é que a gente geralmente, por costume ou por mau hábito, a gente joga para o outro, né? Outro livro interessante também é esse, Mudando o Tom da Conversa. Esse é bom até para quem não gosta de ler muito, ele é rápido. São 17 princípios para resolver conflitos. Ele coloca estratégias,
o que a gente precisa ver, qual o olhar, né? Às vezes a estratégia é uma, você está fazendo outra e está batendo ali, que tem que ser aquela. Então, ele amplia essa forma de a gente ver o conflito, o problema que... Realmente as páginas são É. bem tranquilas aqui. É rápido de ler isso aqui, né? Mas mudando o tom da conversa é justamente isso. Porque às vezes você pode mudar o tom da conversa. Sim. Né? Dependendo da forma com que você olha. É a questão do confort, né? Conteúdo mais forma. Então não é só o conteúdo, não é só a forma, são os dois juntos. Quer ver um exemplo que ele dá ali? É que uma tribo tinha um pajé, foi para o hospital, teve que ir para o hospital em razão da situação e tal, e lá ele já estava passando já ia falecer, né? E aí o que acontece? A tribo tinha um ritual de acender a fogueira no momento da pessoa passar para outra dimensão, vamos colocar assim, né? Então, não, precisamos acender uma fogueira aqui no quarto do hospital, mas, gente, vai causar um incêndio, todo um problema. E aí, o que aconteceu? Teve uma pessoa lá que falou, que tal vocês fazerem? Que estavam batendo de frente nisso, e os outros batendo de frente pela segurança do hospital e dos pacientes, dos funcionários. E depois chegou uma terceira pessoa e falou, por que não fazer uma pequena fogueira ali em cima da pia? Mais controlada, né? Resolveu o problema, pronto, fez uma fogueira, ela não estava lá no chão, não resolveu, ela estava controlada, sob segurança, enfim. Então, são questões de formas de ver as coisas. E estratégias de colocar, de resolução de conflitos. Ele coloca isso no livro. Bacana. Então, e qual seria aí uma forma de linguagem mais inclusiva? Registro aqui a presença da Adriana Braga mandando o seu bonjour. Valeu. Bonjour. Então, qual seria uma linguagem mais inclusiva? Dentro dela, seria uma linguagem interassistencial. O que seria uma linguagem interassistencial? A comunicação não violenta, os 4 componentes, eles poderiam ajudar. Sim. Porém, você ter como a intenção que você falou, a intenção e procurar ver de forma mais abrangente o contexto para ali você atuar. Então, buscar você tem uma a linguagem. visão, né? Às vezes a linguagem não vai ser falada. Às vezes, naquele momento, vai ser uma linguagem energética. Então, você vai exteriorizar as energias naquele momento. Pronto, é aquilo que você tinha que fazer. Às vezes, você vai pensar para ver se a pessoa, no seu pensamento, a forma que você pensa, para ver se a pessoa conecta aquilo. Às vezes, as suas emoções estando mais equilibradas vai ajudar naquele processo. Enfim, essa linguagem holossomática, dentro daquele contexto, você saber, porque não existe uma generalização para isso. Não dá para generalizar. É caso a caso, né? Você tem que olhar de forma... Então, por isso que a gente precisa estar mais atento para a gente. E pelo paradigma consciencial, a gente precisa considerar aí as várias vidas, as múltiplas dimensões, quem está no contexto intrafísico e também no extrafísico, né? Porque às vezes tem influência boa e ruim no extrafísico também, né? Multidimensionalmente. Depende das companhias aí que a pessoa está, né? Então, assim, as suas, como as nossas companhias, a dos outros, como é que a gente vai analisar isso? Se a gente consegue perceber isso. A Adriana Braga pergunta aqui, como agir diplomaticamente em meio a várias etnias? Como você estava falando, né? Respeitar todas elas, procurar respeitar, primeira coisa, né? Buscar uma solução ótima, alteridade, né? Primeiro é você não ter preconceito. Então, se você acha que aquela pessoa que está lá, com aquele turbante, tudo, com aqueles brincos enormes, aquilo é estranho para você, aí você vai criar uma antipatia. Sim. Aí a pessoa, às vezes você pode até falar e tentar, mas você já está com aquele preconceito. E isso, ela percebe as energias. É o teu cartão de visita quando você chega. Então, a gente procurar a não ter preconceito, a entender que cada etnia, cada cultura tem uma forma diferente de ser. Então, a gente se abrir para isso, quanto mais aberta a gente for para as culturas, mais fácil a gente vai ter facilidade para se comunicar, para interagir, na convivialidade, enfim. E cada um é como se sente bem, como está acostumado a ser, né? Então não tem um certo e um errado, tem um padrão que a gente segue
e que o outro segue E a diferente. gente quer encaixar, né? A gente quer encaixar a forma da pessoa ser a nossa É. forma de pensar, de ser. Mas às vezes ela me vendo aqui com essa roupa, com esse cabelo, enfim, nossa, pode achar diferente. É, Então, por exemplo, para nossa você. cabeça descoberta, né? A gente tem muito aqui em Foz do Iguaçu, né? Os muçulmanos, né? As muçulmanas que usam o lenço, enfim. Então é uma questão de respeito. Até os homens também, elas não cumprimentam, né? Assim, de beijo, os homens. Então, você saber respeitar isso. É você entender que aquela etnia está daquela forma. E que a gente não vai mudar e querer enquadrar todo mundo de uma forma só. Seria até chato, né? O interessante é a diversidade, é você pensar, né? Você conversar com uma pessoa diferente, Sim. e aquilo muda um pouco a forma da gente pensar também. É. Essas trocas, elas são muito evolutivas mesmo. Dentro da linguagem poliglota, né? Você se esforçar para compreender o outro, quanto mais línguas você souber falar, mais você consegue se comunicar, e é um treino para o conscienciês, né? Junta as linguagens, junta a energia. E aí a telepatia, enfim. É, porque a gente às vezes fala de cosmovisão, gente, é um negócio muito avançado, tá? Sim. Então a gente pode procurar, assim, ter uma visão mais abrangente, buscar contextualizar, jogar as energias para perceber o que tem, mas assim, cosmovisão, ela requer assim, você entendendo todo o contexto. Então, você pode ter frações de cosmovisão e isso vai aumentando de acordo com a sua manifestação. Então, uma delas é já respeitar as etnias de forma diferente, procurar poliglotismo, estudar outros idiomas, né? Conhecer outros locais, né? de culturas diferentes, e assim vai. Isso aí. Registro aqui a presença da Nilza Gladys, mandando boa tarde. E a Marilza perguntou aqui: essa tentativa de compreender e atender o outro nas suas necessidades está relacionado com a paradiplomacia? E o esforço pessoal em compreender o outro é um paradever? Penso que sim, né? Essa é a questão do paradever e da paradiplomacia. Você pode compreender o outro, né? É um paradever, seria. Porém, você tem que respeitar se o outro não quer evoluir, se o outro não quer mudar. O para-direito do outro. Deixa ele, segue o caminho dele, você segue o seu. Sim. Isso também é importante a gente saber. Saber os limites, né? Respeitar os limites, né? E aí, você comentou também da cláusula do Código Pessoal de Cosmoética, né? Eu senti bastante dificuldade em fazer, porque muitas vezes a gente não consegue ser claro e assertivo nem com as nossas próprias necessidades, né? E aí a gente vai se conhecendo, né? As questões inconscientes que a gente tem. Então, a cláusula, como esse curso, é um curso da Juriscons, né? É um curso da professora Cristina Aracaki e do professor Roberto Almeida, inclusive que vai ser ministrado agora dia 21 a 23 de junho, primeiro módulo, e 23 a 25 de agosto, segundo módulo. Então, a partir daí, eles ajudam a você entender um pouquinho como é que funciona a tua manifestação, e a partir dela você pegar algo que precisa ser o seu traço fardo, que você quer melhorar, que você quer transformar, vamos dizer assim, né? Não vai melhorar, né? Transformar para um sentido positivo. Sim, e aí, evolutivo, né? Essa parte que você falou, muitas vezes a gente não tem essa nitidez, né? Essa clareza no como fazer. Então, eles ajudam também bastante nisso. A gente precisa se alfabetizar em questão de sentimentos e emoções, né? Nesse ponto, temos também aquele dicionário da professora Alba, que ajuda, um dicionário de sentimentos e emoções, porque isso a gente não aprende com muita facilidade, né? Não está no nosso dia a dia, embora esteja. Eu posso até dizer o seguinte, que nossos maiores entraves são emocionais. Sim. Os nossos maiores entraves. Então, quando você vê assim, uma pessoa que não, logo de cara já não vai com a outra, tem um negócio emocional ali, tem uma questão. As questões subjacentes, aquelas que não se mostram, mas elas elas são, vamos dizer assim, o background de todo o processo. Sim. Essa que é a questão para a gente entender. Multiexistencial, né? Que a gente nem sabe. Ai, que pena. Bom, a gente já vai finalizando. A Adriana Braga mandou aqui: quais as ferramentas a utilizar quando você precisa fazer o papel de mediador entre pessoas de culturas diferentes, e até existe o preconceito? Bom, a gente está falando aqui de uma questão de sentimento, emoções, né? Nesse ponto, temos também aquele dicionário da professora Alba, que ajuda, um dicionário de sentimentos e emoções.
Adriana, a gente tem algumas ferramentas, né, de mediação, então, primeiro passo é trazer a consciência da necessidade de escuta, né? A gente precisa treinar a escuta do outro, porque a gente sempre quer mais falar do que ouvir, né? É um curso de escutatória, né? Escutar tá 2 ouvidos e uma boca, mas a gente fala mais do que ouve. E também tentar, assim, sempre colocar uma perspectiva de alteridade, ou seja, o outro é diferente mesmo, isso não há problema nenhum, na verdade, é positivo e ainda bem que é assim, né? Eugênia, a gente já vai caminhando para o fechamento, você quer comentar mais alguma coisa? Não, é importante a gente estar ligado, então, ficar mais atento para essa questão da linguagem que não é só falada. Às vezes a pessoa está falando e você percebe que por trás tem mais coisa. O Energeticamente. pensamento, mesmo que Tem não sempre. verbalizado, né? Ele emite um sentimento e uma energia que a pessoa pode captar, né? Exatamente. Tá no ar, ela pode Isso. captar ou não. Aí você fala assim, nossa, mas eu fui lá com as melhores das intenções, eu dei um copo de água para ela, ofereci cafezinho, mas por dentro você estava pensando um monte de coisa. Então, Pois é, e aquilo vai. exatamente. Às vezes a pessoa acha que está escondendo, mas não esconde. É isso que a gente precisa ficar mais atento. E em termos de falácia que a gente viu na Pensata também, né? Lembrar que a ressoma é uma oportunidade de reconciliação. Aí a pessoa vem já dentro de um contexto jurídico, parajurídico, para melhorar e usa isso com segundas intenções. Então, ela, em vez de aproveitar a oportunidade, ela está Criando mais problema. criando mais problema. Faz parte, Que né? é uma tendência nossa para você. Se a gente não ficar atento, a gente escorrega mesmo. Acontece. Tá ótimo. Então, a gente também vai ter em agosto, sobre a questão do universalismo, o nosso fórum da Paradireitologia aqui no CAEC. Então, se quiser mais informações sobre o fórum ou sobre o curso de CPC. Código Pessoal de Cosmoética, o WhatsApp da Juriscôncia é 45 99 91 11 6263. 99, eu falo 9911, para mim fica melhor. 6263. Marilza aqui mandando parabéns, o Leandro também abraços. Agradecemos a participação de todos aqui no Facebook. Infelizmente, se a gente deixou alguma pendência, né? Mas a gente guarda para a próxima. Fica o convite para participar presencialmente em Foz do Iguaçu da Dinâmica da Paradireitologia, toda quinta, das 9 às 11h30 da manhã, no CAEC, na Rua da Cosmoética 1635, e do Conteúdos Paradireitológicos, que é uma atividade gratuita da Juriscons, toda terça, das 9h30 às 11 da manhã, no Discernimento, Avenida Felipe Vante, 6.200, também na Cognópolis. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI, e se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site Sempre RCI. Conteúdos do Paradireito volta na próxima terça-feira, às 14 horas, de preferência com a Panilza de volta.